Amém. Graças a Deus. Que bom estarmos juntos nesta manhã novamente. Louvo a Deus por estarmos tendo a oportunidade de podermos celebrar juntos aquele que vive e reina para todo sempre. Nós estamos muito felizes em podermos, estarmos em comunhão. Estamos vivenciando tempos diferentes, não é? Mas vamos passo a passo, nós vamos, fazendo a vontade do Senhor e estamos aí trabalhando para o Senhor diante das oportunidades que temos. Então, esse é o dia que fez o Senhor, por isso nos alegremos nele. E nós já vamos passar nesse momento para a palavra, lembrando que hoje é o primeiro domingo do mês, então hoje teremos a ceia do Senhor, ok? Então, nós teremos depois da palavra, eu quero trazer a palavra primeiramente, depois da palavra, então, nós estaremos tendo o momento de podermos cear juntos, ok? Então, é muito simples, se você, porventura, não estava preparado aí com os elementos, né, o pão e o cálice, o pão e o sumo de uva, né, enfim, alguma coisa, então, você ainda pode se preparar, basta você, ter aí um pedacinho de pão. Se não tiver pão, pega uma bolacha amarela, pedacinho de uma bolacha de água e sal, qualquer coisa que simbolize, ok? O sangue de Jesus, o corpo de Jesus, e também algo que simbolize o sangue de Jesus. Nós aqui na igreja, nós sempre ceamos com o sumo de uva. Mas, se você não tiver o sumo de uva, que você tiver aí que possa simbolizar o sangue de Jesus, então você vai preparar, depois da palavra, nós vamos estar ministrando este tempo ao Senhor, ok? E vai ser maravilhoso nós cearmos juntos, mesmo à distância, mas vamos estar aqui desde a igreja ministrando, e você, onde estiver, poderá participar conosco, né? E vai ser bênção, amém? Vamos para a palavra então. Eu quero louvar a Deus por estarmos já aí também podendo ver algumas coisas que estão mudando aqui em Jersey, né? O governo já começou a relaxar um pouquinho aí o lockdown, né? Agora já podemos ter 4 horas para sair em vez de 2, e não só para fazer exercício físico e para as coisas essenciais, enfim, temos já 4 horas e já podemos nos encontrar com mais 2 pessoas que não seja do nosso agregado familiar. Então hoje já podemos ter aqui o presbítero Felipe com a gente também, né? É uma bênção, já temos aqui o presbítero Felipe conosco, e enfim, estamos aí então tendo boas notícias, ou seja, as coisas estão melhorando. Então vamos ficar firmes aí, cumprindo o propósito e fazendo o que Deus quer. Hoje eu quero trazer uma palavra, continuando a pensar no tema que nós começamos a pensar no domingo passado. Domingo passado, então, eu estive ministrando sobre atitudes corretas, resultados garantidos. Atitudes corretas, resultados garantidos. E eu quero continuar nessa hora a falar. Então, será mais uma ministração, evidente que nós vamos entrar sobre outras atitudes. Domingo passado, nós falamos sobre 3 dessas atitudes, ok? Se você não pegou, nós falamos sobre 3 delas, baseado em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, que fala assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, nós falamos sobre estas 3 atitudes no domingo passado. E hoje eu vou falar sobre mais 3. Tá? Mas nós pensamos, eu queria lembrar você, né, algumas coisas que nós pensamos no domingo passado. Como é possível estar alegre sempre, orar sem cessar e estar agradecido em tudo? Nós pensamos isso dentro de uma vertente que agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Então, por termos uma nova vida em Cristo Jesus, nós temos agora transformação de atitudes. E agora nós sabemos que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Uau! Então, esta é uma palavra que abençoa as nossas vidas. E nós precisamos, então, entender que agora nós estamos em Cristo. Porque estamos em Cristo, somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, ou se faz novo, Ele vai fazendo novas todas as coisas da nossa vida.
Então, nós temos aí que olhar para frente, entendendo que nós fazíamos coisas diferentes antes, mas agora nós vamos fazer coisas melhores. Talvez você já fazia coisas interessantes, mas agora nós passamos a ter a mente de Cristo. Agora nós passamos a ter a companhia do Espírito Santo. Agora nós passamos a ter um mestre conosco e, enfim, nós passamos a ter a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Então são coisas que nos dão a garantia de que é possível sim, nós temos essas atitudes como pensamos no domingo passado, regozijar sempre, ou seja, ter uma alegria extrema, mesmo diante de problemas, situações como estamos passando nesses dias, não é? Nós podemos orar sem cessar e dar graças em tudo. Esse é o propósito de Deus. E eu queria lembrar você que esse dia, a Bíblia fala que é o dia que fez o Senhor, por isso nos alegremos nele. Amém? Então é importante nós pensarmos com a mente de Cristo, entendermos que é um presente de Deus, a vida. Estamos aqui hoje, então nós vamos vivenciar esta vida. Então nada pode frustrar os planos de Deus. Se você se coloca realmente no propósito de Deus, entenda que as coisas vão acontecer. Eu quero trazer, então, hoje mais 3 dessas atitudes. Mas eu quero orar com você primeiramente, pedindo que essa palavra venha ministrar aos nossos corações. Pai, eu peço que nessa hora, Teu Espírito Santo esteja nos movendo para aquilo que vamos receber para esta manhã, dentro desse tema que o Senhor já tem colocado em meu coração, e que começamos já a partilhar com a igreja no domingo passado, e que o Senhor tem nos ministrado, ó Pai, falamos também em nossos lares de paz, e continuamos, Pai, sendo ministrados nessa manhã. Espírito Santo, por favor, venha sobre nós com graça, com unção, e dá-nos a capacidade, ó Deus, de entender aquilo que o Senhor tem. Eu oro para que o Senhor me dê a capacidade de comunicar o que o Senhor já tem colocado no meu coração, que o Senhor use a minha vida apenas como instrumento, e eu oro para que cada pessoa esteja preparada também para receber, ó Pai, a palavra do Senhor, aonde estiverem, em suas casas, nos trabalhos, aonde possam estar, que eles venham receber, ó Pai, a Tua palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo, por favor, venha nos ministrar poderosamente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Pois bem, hoje falando então sobre esta continuidade de atitudes corretas e resultados garantidos, a primeira coisa que eu quero pensar com você está lá na parte A de Eclesiastes 9:10. Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, a palavra do Senhor vem dizendo assim, apenas a parte A, eu quero apenas a parte A aí, pastor Fábio, se puder, por favor. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ok? Nós vamos pensar apenas na parte primeira, parte A do versículo 10 de Eclesiastes 9. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, a primeira coisa que eu quero trazer sobre essas atitudes corretas e resultados garantidos é exatamente esta frase que está colocada aí na parte A de Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Pois bem, eu quero pensar dentro desta realidade de tudo quanto te vier à mão para fazer, fazer conforme as nossas forças. Eu quero levar um pouquinho a gente a pensar em José, ok? E pensando em José, José é um grande exemplo de alguém que aquilo que veio às mãos para fazer, ele fez conforme as suas forças. E o que nós vimos? Nós vimos resultados, certo? Agora eu te pergunto, imediatos? Não, de forma alguma. Não foram resultados imediatos de conquista, não foram resultados de alegria imediatas, não foram resultados de bonança, de simplesmente tranquilidade, não. Mas os resultados aconteceram. O que nós precisamos compreender e entender é que a nossa vida precisa ser vivida segundo o plano e o propósito de Deus. Se eu me entreguei ao Senhor, eu sei que agora eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando eu sou agora essa nova criatura, eu sou uma criatura agora, né? Eu sou uma nova criação, agora eu tenho a mente de Cristo e agora eu passo a ser governado por
pelos céus. Eu passo a ser governado por Deus. Agora eu entendo que eu sou um cidadão dos céus. Agora eu sei que eu tenho uma nova perspectiva de vida. Agora eu sei que a minha vida, ela é diferente, porque eu não vivo mais a velha vida que pensava no aqui e agora, pensava nessa vida presente, pensava no momento em que nós estamos vivendo agora, esse momento, e sendo imediatistas, pensando em um tempo que passa. Há tantas pessoas que estão neste exato momento desesperadas, porque elas não têm esperança no amanhã como nós temos. Em todo esse momento que nós estamos vivendo em paz. Nós tomamos a atitude de viver pela palavra. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, está guardando as nossas mentes e os nossos corações. Então, nós somos novas criaturas. Os céus faz parte da nossa história agora. Ou seja, eu não penso mais de forma temporal, simplesmente. Eu não penso mais nessa realidade de alguns anos de vida, não. Eu penso agora na eternidade. Eu penso agora em um propósito de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então eu não posso desistir de fazer bem o que Deus está colocando nas minhas mãos. Então entenda, aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos, faça bem, faça conforme as tuas forças, mesmo que os resultados pareçam contrários. Vamos pensar em José, por exemplo? Pois bem, Deus deu um sonho para José, ele teve um propósito de vida, foi bem claro. Eu não vou ler textos bíblicos, só vou resumir aqui para nós chegarmos aonde queremos chegar, por causa do tempo também que temos. Veja bem, José, ele compartilha com seus irmãos o sonho que Deus deu. Ele não foi bem recebido. Não caiu bem para os seus irmãos. Seus irmãos, pelo contrário, em vez de darem uma força para ele, o que seus irmãos fizeram? Os seus irmãos tiveram inveja, por exemplo. Os seus irmãos quiseram matá-lo. Seus irmãos têm o intento de matá-lo. E essa é uma história que nós vemos, é uma história que aconteceu com um jovem. No entanto, Deus tem os seus planos, os seus propósitos, e José não é morto, mas é vendido. Imagina. Então ele é vendido para uma caravana de ismaelitas que passava, seus irmãos no campo. Enfim, quando vem a caravana, eles vendem então José para essa caravana de ismaelitas. E essa caravana vai fazer negócio. E aonde que José para? Ele para na casa de Potifar. Ele é vendido, escravo. Pense um pouquinho nisso. Uai, mas aonde está o plano de Deus? Aonde os propósitos de Deus? Mas como assim? Ele fez o que era certo, ele continuou a viver os propósitos de Deus, mas então, o que acontece? Meu irmão, é isso que nós precisamos entender. As atitudes que temos não podem ser pensadas de forma temporal. As atitudes que temos não podem ser pensadas, nós não podemos tê-las de forma imediatista. Nesse momento, por exemplo, quem está sendo imediatista está apavorado, não é? Por exemplo, o governo deu os 30 dias, já tinha dado isolamento social, depois deu 30 dias de lockdown forte, não é? Aí depois o governo dá mais 2 semanas, e aí as pessoas vão ficando apavoradas. Mas quem que fica apavorado? Quem fica apavorado é quem tem a atitude centrada não na palavra de Deus, mas no homem. Quem fica apavorado é quem está sendo imediatista, em vez de olhar e entender que nós somos conduzidos pelo Eterno, nós somos conduzidos pelo próprio Deus, e não importa que as coisas que nós possamos passar sejam difíceis, se a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente tem que colocar paz no coração. Ué, mas como assim? É essa realidade que nós vamos ver na vida de José. As primeiras etapas da vida de José, elas nos mostram que parecia que tudo estava errado. Parecia que José estava errado, mas ele estava não. Sabe por quê? Porque ele tinha uma palavra, um sonho de Deus, uma visão de Deus. Ele tinha algo muito claro. Deus me falou. E aí ele foi seguindo o quê? A palavra. As coisas foram dando cada vez mais de mal a pior, como falamos.
as coisas foram piorando. Será? Será que as coisas foram piorando? Se você for pensar de uma forma humana, de uma forma natural, de uma forma carnal, de uma forma temporal, de uma forma instantânea, estava dando errado. Mas se você for pensar com a mente de Cristo, sabendo que agora nossa vida é outra, é diferente, nós temos um Senhor, nós somos guardados, nós somos protegidos, mas que o próprio Senhor disse que nós teríamos aflições, mas era para ter bom ânimo. Se nós pensamos assim, nós continuamos deixar que não é deixar que a vida nos leve, mas é deixar que o Senhor conduza a nossa vida. E quando nós deixamos que o Senhor conduza a nossa vida, pode ter a certeza que tudo coopera. Mesmo que pareça que estava dando errado para José, que cada vez mais ele se distanciava, talvez, da conquista, porque de repente ele é odiado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, ele é vendido como um escravo, ele vai parar lá na casa de Potifar. Mas o que acontece, queridos, é que Deus tinha um plano, um propósito de tudo isso. E lá na casa de Potifar, o que acontece? Lá ele é seduzido pela própria esposa, né, de Potifar, e um jovem, fora da sua casa, estava lá sozinho, mas ele não se contaminou, porque ele tinha um plano. O plano dele era seguir o que Deus tinha traçado para ele. Sabe, queridos, há uma coisa muito clara. Quando nós queremos cumprir o propósito de Deus, nós temos que ter uma certeza: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós temos que viver no temor do Senhor. A sabedoria de José foi ele ter cumprido propósitos e viver no temor do Senhor. E o que aconteceu? Ele não cedeu à sedução da esposa de Potifar. E ela tentou de todas as forças, tentou ao ponto de agarrar sua túnica. E aquilo ali foi como uma prova para ela, né? E ela fez um álibi daquilo ali para dizer, olha, para o seu esposo, olha o que esse jovem que você trouxe para cá, o que ele fez, né? Então ela desconstrói a verdade e pelo contrário, ela coloca uma mentira e fala que José tentou, portanto, possuí-la. Era mentira. Qual o resultado disso? Ele foi para a prisão. Então aí nós vemos uma sequência de fatos que a gente poderia dizer, a vida para José está indo de mal a pior. Não é isso? Então nós poderíamos pensar dessa forma, se estivermos pensando com a mente humana. Mais uma vez eu digo, quando nós entendemos o Deus que nós servimos, nossas atitudes, elas são centradas na palavra de Deus. E quando elas são centradas na palavra de Deus, nós fazemos o que a palavra está falando. E a palavra está a dizer aqui para nós, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, se tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. José, ele continuou a seguir aquilo que Deus estava falando. E o que acontece? Na casa de Potifar, Deus prosperou José. Ele foi colocado sobre tudo na casa de Potifar. Lá na prisão, olha que interessante, ele, um hebreu, numa prisão egípcia, e aí ele é colocado também como um principal lá, como alguém que tinha o cuidado da prisão. Foi dado a ele a responsabilidade dentro da prisão, confiança. Porque tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. José, ele fazia com dedicação. Uau, aí eu fico pensando, não é? Ele fazendo com dedicação o trabalho do seu pai com seus irmãos, mesmo sabendo que seus irmãos estavam odiando ele pelo fato da visão que Deus tinha dado, ele ter compartilhado a visão. Não é? Ele vai para a casa de Potifar e ele é fiel ali, e Deus prospera a casa de Potifar por causa de José, porque ele andava no temor do Senhor, fazia a coisa certa, o que vinha diante das mãos dele, ele fazia conforme as suas forças. Lá na prisão, o Senhor prosperou ele também. Parecia que a vida estava indo de mal a pior, mas na realidade aquilo tudo era um preparo de Deus para ele. Preparo de Deus, porque foi ali, através da prisão, ele sai da prisão para ser o ministro-chefe, primeiro-ministro, apenas abaixo de Faraó, no Egito, que era uma potência
mundial. Uau, uau. Então esse é o caminho de Deus. Agora pense, até chegar à conquista, o quanto que ele teve que sofrer. Pois bem, ele sofreu, mas a grande realidade é que quando nós fazemos o que Deus está nos mandando fazer, as coisas dão certo. Então José é um grande exemplo de vida para todos nós. Ele aprendeu a vencer as dificuldades. Ele foi jogado numa cova pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, foi preso, não é? Por causa de uma armadilha da mulher de Potifar. Ele foi traído depois também pelo copeiro-chefe, que se esqueceu de ajudá-lo a sair da prisão por causa do sonho que ele tinha tido, não é? E ele falou, lembra de mim quando estiveres diante de Faraó. Mas ele não se lembrou. Mas José, ele não parou por causa dos problemas. Se ele parasse por causa dos problemas, ele não veria a ação sobrenatural de Deus na vida dele. Então, hoje eu tenho um recado para dizer para você: não pare, não pare. Se você quer ver a ação sobrenatural de Deus na sua vida, tudo quanto tiver as mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Amém? Para concluir essa primeira parte, eu quero ler um texto da palavra. Eu só vou ler, só para nós entendermos. Mateus 25, versos 14 até o versículo 30. Pastora Wanda, pode me ajudar? Eu já estou com o texto aberto. Vem cá, por favor, aqui mesmo. Mateus, no capítulo 25, o versículo 14 até o versículo de número 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-se outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Creio que esse texto faz-nos resumir e concluir bem esta primeira parte. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Mesmo que seja pouco que Deus possa estar te confiando, faça bem. Não faça só nas grandes coisas, faça nas pequenas. Porque assim como José, se você for fiel no pouco, sobre muito o Senhor vai te colocar. Amém? Estamos falando nessa manhã sobre atitudes corretas, resultados garantidos. É a parte 2. E eu quero entrar no segundo princípio. Primeiro princípio, falamos que tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Segundo princípio, escolha o que é correto sempre. Escolha o que é correto sempre. Salmo 1, no versículo 1 até o versículo de número 6, aqui nós temos
algumas escolhas que nós vemos aqui o salmista trazendo para nós a palavra muito clara. E eu quero ler com você e quero que você pense nas decisões, nas escolhas. Alguém que pela palavra é guiado, ele precisa tomar escolhas certas, escolhas eternas. Veja bem, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu creio que esse texto ele é suficiente para nós, nesse segundo princípio que estamos falando sobre, nessa manhã, sobre atitudes corretas e resultados garantidos. Escolha o que é correto sempre. Versículo 1 fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Nós precisamos tomar uma decisão, temos que escolher não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores. Nós vamos conviver com a realidade de um mundo em pecado e nós vamos estar rodeados de pessoas que ainda estão vivendo em pecado. Talvez sejam até mesmo nossos familiares, pessoas que amamos assim muito, não é? Pessoas tão queridas. Mas sabe, a gente precisa tomar atenção e fazer as escolhas certas. Escolha o que é correto sempre, não importa quem quer que seja. A palavra tem sempre razão. E aqui a Bíblia fala que é bem-aventurado, é abençoado a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente precisa tomar a escolha certa, não é? Às vezes está lá aquela rodinha, parece que está animado. Sim, está animado, mas falando bobagem, falando besteira. Escolha o que é certo sempre. Versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Escolha o que é certo sempre. Para nós termos as escolhas certas, nós precisamos cumprir o princípio 2, ter o nosso prazer na lei do Senhor. A gente precisa amar a palavra e precisamos meditar dia e noite. Talvez você fale, pastor, eu tenho que ler a Bíblia o tempo todo. Não é que você tem que ler a Bíblia o tempo todo. O meu entendimento nós temos sim que ter nossa prática diária de leitura da palavra, não é? E hoje nós temos tantas ferramentas. Hoje você pode escutar a palavra, não é? Hoje você pode online, de forma online, ou mesmo baixar algum aplicativo de Bíblias online, de Bíblias que temos de formato digital, e você escuta a palavra. Então você pode escutar a palavra, tem tantas formas de fazer, mas nós precisamos conhecer a palavra, e através de conhecer a palavra a gente pode meditar nela dia e noite, mas para isso eu tenho que conhecer. Para mim, um dos entendimentos de meditar dia e noite é quando tudo que eu vou fazer, eu penso, será que eu estou agindo conforme a palavra? O que a palavra diria para eu fazer nesse momento? Então meditar nela dia e noite é isso. Todo dia nós convivemos com decisões. Todos os dias nós temos que tomar decisões. Todos os dias você tem que tomar decisão em relação a comportamentos, por exemplo, em como você vai tratar a esposa, o esposo, como vai tratar os filhos, como vai tratar o patrão ou o empregado. São decisões que nós tomamos, sabe? E para que a gente possa ter os resultados garantidos, a gente tem que ter as atitudes certas. Então, você que é um patrão, ou você que é um empregado, faça conforme a palavra. Você que é esposo, que é esposa, que é filho, que é filha, seja lá o que for, ou seja, os seus relacionamentos, a sua esfera de ação social, enfim, não importa. Nós precisamos ter esta convicção de que a lei do Senhor precisa fazer parte da minha realidade e eu preciso meditar nela dia e noite. Tudo que eu for fazer, eu preciso pensar o que a Bíblia fala sobre isso. Aí a Bíblia diz assim que no versículo 3, que quem é assim
é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, isso é fato. Atitudes corretas, resultados garantidos. Isso é fato. Se você tiver a atitude correta de fazer conforme o Senhor está mandando você fazer, no devido tempo, você vai dar o seu fruto. José deu fruto, não deu? Deu fruto, no devido tempo. Mas sabe, é conforme a escala de valores os frutos. Não é? Nós sabemos de coisas que demoram muito para poder... algumas coisas são rápidas, outras elas são demoradas. Então, nós sabemos os legumes, por exemplo, os legumes eles são rápidos, não é? Mas os grãos já não são tão rápidos. Ou seja, tudo é uma escala de valores. Quanto tempo, pensando na realidade portuguesa da cortiça, por exemplo, não é? Quantos anos que leva a cortiça para produzir? Ou seja, é importante ter a paciência. A cortiça é um material fantástico, mas levam tantos anos para que ela venha a ser produzida, para que possa se tirar da árvore a cortiça. Então é muito importante nós termos entendimento. No tempo certo, nós vamos frutificar. Mas para isso, eu tenho que me manter fiel as escolhas certas que a palavra do Senhor me leva a ter. Então, escolha o que é correto sempre. Entenda o seguinte, os seus hábitos diários estão preparando um futuro irreversível. Se você quer saber para onde está indo, você precisa examinar os seus hábitos diários. Lemos isso num dos devocionais dessa semana. Os seus hábitos diários estão preparando um futuro irreversível. E se você quer saber para onde está indo, você precisa examinar os seus hábitos. Isso é tão importante. Olha só, mas concluindo esta segunda parte, a Bíblia diz assim, os ímpios não são assim. Eles não tomam as escolhas certas. Eles tomam escolhas baseadas no momento, baseadas no lucro, no que dá certo, no dinheiro, enfim, né, pensando no aqui e agora. Nós não. A gente pensa com a mente de Cristo, nos preparando para a eternidade. Glória a Deus. Mas a Bíblia fala que os ímpios não são assim, verso 4, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Partindo para a terceira e última atitude desta manhã, nós estamos falando sobre atitudes corretas, resultados garantidos. Primeira coisa, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Foi a primeira atitude. Segunda atitude, escolha o que é correto sempre. E a terceira e última atitude, seja prudente, construa a sua casa sobre a rocha. Eu vou repetir, seja prudente, construa a sua casa sobre a rocha. Olha só, Mateus capítulo 7, versos 24 ao versículo de número 27. Aqui, nesse texto da palavra do Senhor, declara que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ele será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Uau! Eu quero, nesse terceiro princípio, levar-nos a um entendimento que temos que ter prudência e entender que temos a nossa casa espiritual. Temos a nossa vida espiritual. Tudo que fazemos, na realidade, a gente tem que entender que nós somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma. Então, a gente precisa compreender isso, que se somos um espírito, nós temos que construir a nossa casa espiritual. Como estamos construindo a nossa casa espiritual? Será que estamos construindo com prudência ou de qualquer jeito?
Vamos voltar para o texto da palavra. Para que a gente possa construir a casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, nós primeiro temos que ouvir as palavras e fazer o quê? Praticar. Então a primeira coisa que fazemos para edificar a ação da casa sobre a rocha é esse entendimento que primeiro ouvimos, mas depois praticamos. Nós não podemos apenas ser ouvintes. Nessa manhã, você está recebendo essa palavra. Deus ministrou ao meu coração essa palavra. Eu já havia sido ministrado, estou sendo ministrado novamente. Agora, o que vamos fazer com essa palavra? O Senhor está falando conosco. Deus está falando com a igreja. Deus está falando com você. Qual será a sua resposta diante disto que Deus está trazendo para nós hoje? Qual será a nossa resposta? Nós, portanto, precisamos praticar aquilo que Deus está falando. É importantíssimo entendermos que não é, existe um grande abismo, na realidade, entre o que ouvimos e o que fazemos. E o que dizemos, o que fazemos, ou o que ouvimos, o que fazemos. Existe um grande abismo. Mas isso tudo pode ser transposto. E nós que caminhamos com Cristo, nós temos a certeza que nele nós podemos todas as coisas. Nós declaramos a palavra do Senhor. Tudo é possível ao que crê em Cristo Jesus. E nele, em Cristo, tudo é possível. Se nós cremos, nós veremos a glória dele. Nós podemos viver coisas maravilhosas na nossa vida. Mesmo que as coisas possam parecer que nunca aconteçam, eu posso garantir a você, porque a palavra, a garantia vem dele. Então, a palavra do Senhor nos garante que vai dar certo. Vai dar certo. Mas para isso, eu tenho que ser fiel ao que o Senhor está falando, colocando em prática o que Deus está falando. Então, por favor, preste atenção nisso. Seja prudente e construa a sua casa sobre a rocha. A palavra do Senhor é muito clara. Nós não podemos apenas ouvir, precisamos praticar. A palavra do Senhor está trazendo a clareza para nós, nessa manhã, dessas 3 atitudes. E eu quero ler novamente, pensando com você, a palavra do Senhor, ela que nos norteia, ela que nos dá direção. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Você que está edificando sua casa sobre Jesus, ele é a rocha eterna. E entenda algo, se você tem praticado o que você tem ouvido, você também passará pelas adversidades. Nós estamos passando agora, né? Mas sabe o que é importante? O importante é simplesmente poder dizer, como temos aprendido, Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor está no controle. O importante é viver segundo o que Deus tem. Não está aqui falando que vão passar e vão vir, vai cair a chuva, vão transbordar os rios, vão soprar os ventos, vão dar com ímpeto contra a nossa casa. Não é isto. A Bíblia está falando isso para nós. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Então, não se desespere se você está passando nesse momento um problema desafiador. Não se desespere. Vamos lembrar novamente da vida de José e entender que no final das coisas vai dar certo, mesmo que demorem muitos anos, como aconteceu na vida de José, mesmo que passe 10, 13 anos, não importa. Deixa eu te dizer algo, fica tranquilo, fica tranquila, nós temos uma eternidade para gozar. Aleluia. Há muita gente que está perdendo o que realmente importa, que é a certeza da eternidade, entender que é preciso ser fiel sempre, é preciso ser praticante da palavra sempre, é preciso estarmos fazendo o que Deus está falando sempre. Eu não posso fazer o que Deus está falando simplesmente quando tudo vai bem, eu preciso ser uma testemunha no momento em que tudo vai mal também, mas eu preciso ser uma testemunha, e como Jó, eu preciso dizer no tempo da dificuldade, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra.
Nós precisamos ser invadidos por certezas eternas. E quando nós temos essas certezas eternas, irmãos, nós não vamos negociar princípios. Então deixa que a palavra venha nessa manhã avivar o seu coração, para que você possa tomar as atitudes certas o tempo todo, para que você seja prudente e a sua casa esteja sendo edificada sobre a rocha. Entenda, as lutas virão na sua vida. Você pode estar passando agora momentos muito complicados, mas Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no controle da sua vida, e Ele, em nenhum momento, Ele disse que tudo nós passaríamos, sempre seria bonança. Não, em nenhum momento. Ele já tinha nos advertido que teríamos aflições, mas Ele falou para termos bom ânimo. Então entenda, quando estamos com a casa edificada sobre a rocha, isso não é sinônimo de não ter problema. Não, isso é sinônimo e a garantia de que vamos passar os problemas. Aleluia. Isso é garantia de que os problemas não podem nos deter. Isso é garantia, quando estamos com a casa edificada sobre a rocha, que vai dar certo. No final das contas, vai dar certo. Vai dar certo. Nós vamos chegar ao destino. Aleluia. Mas olha só, o versículo 26 fala que todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero concluir essa palavra. Nessa manhã falamos sobre atitudes corretas, resultados garantidos. É a segunda ministração que fazemos nesse tema. Falamos sobre 3 atitudes domingo passado, e hoje falamos mais 3. A primeira delas: tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Essa semana vimos nos devocionais a história de Lewis Braille, que queria ler e escrever. Mas aos 3 anos de idade, ele ficou cego em um acidente trágico, enquanto brincava na oficina de arreios de seu pai. Recusando-se a contentar com o mundo de trevas, ele disse: farei um sistema para que os cegos possam ler e escrever. O resultado foi que ele conseguiu. E é visto até hoje o resultado desta grande descoberta. Porque alguém com a incapacidade visual decidiu fazer a diferença. O resultado abençoa milhões e milhões de pessoas. Mas porque alguém não olhou para a sua incapacidade. E eu penso que esse texto aplica-se tão bem. Tudo quanto tiver as mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E para Braille, para Lewis Braille, ele teve um entendimento que ele poderia ver, ele não poderia ver, mas ele poderia sim ajudar a ter um sistema para que os cegos pudessem ler e escrever. Uau! Então entenda, às vezes as coisas trágicas acontecem, como aconteceu com ele. Com 3 anos de idade, perdeu, portanto, a sua visão, ficou cego. No entanto, ele recusou-se a contentar-se com o mundo em trevas. E ele próprio decidiu: farei um sistema para que os cegos possam ler e escrever. E então, tanta gente foi e é abençoada pelo sistema de Braille. Porque Braille, ele tomou uma decisão. Ele era cego. Ele tinha a incapacidade visual, mas não a mental. Sabe, queridos, nós podemos ter tantas incapacidades na nossa vida, ninguém é perfeito. Mas sabe, Deus tem entregue coisas nas nossas mãos, e como estamos lidando com as coisas que Deus tem nos dado.
Sabe, então, nesse momento de pandemia, nesse momento, por exemplo, tem pessoas que estão desistindo de tudo porque estão preocupados. Não desista, siga o plano, o propósito de Deus. O que Deus tem falado para você, siga em nome de Jesus. Em segundo lugar, nós falamos sobre escolher o que é certo, o que é correto sempre. Por favor, tome as suas escolhas corretas sempre. O resultado final é a eternidade. Estamos aí diante de escolhas todos os dias. Em terceiro e último lugar, nós falamos sobre ser prudente e construir a casa sobre a rocha. Seja prudente, portanto, construa a sua casa sobre a rocha. Nós podemos fazer a diferença, independente do que quer que seja. Eu preciso entender algo. Existem apenas 2 caminhos, com 2 destinos diferentes. E é a nossa atitude para com Cristo que vai determinar o nosso destino eterno. E eu concluo com a leitura de 2 textos. O primeiro deles, João capítulo 3, versículo 16 ao versículo de número 18. Eu quero concluir com 2 leituras para abençoar as nossas vidas e trazer a nós uma decisão. Nós precisamos nos decidir. Então, pela palavra do Senhor, entenda, a Bíblia que declara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a palavra do Senhor é muito clara do plano e do propósito de Deus para nós. Mas é preciso entender que é a nossa atitude, estamos falando de atitude, é a nossa atitude para com Cristo que vai determinar o nosso destino eterno. Olha só o verso novamente, né? É um texto que nós conhecemos, mas olha só o verso 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Mas o que é preciso? Verso 18 fala que é preciso crer, quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu quero te convidar hoje a você fazer a sua escolha certa, você que ainda não aceitou Jesus, a escolha mais certa que você pode tomar na sua vida, é entregar a sua vida a Cristo Jesus, porque agora estamos falando de destinos, estamos falando não de destinos de 1 ano, de 10 anos, de 20 anos, estamos falando de destinos eternos. Mas o versículo, ainda em 1 João 5, de 10 a 12. 1 João 5, de 10 a 12. Pastora Wanda, pode nos ajudar no teclado, por favor? 1 João 5, de 10 a 12. A palavra do Senhor vai trazer para nós também algo que a gente precisa entender, que quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. E quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem tem o Filho, quem tem o Filho tem a vida. Eu queria que você pensasse nisso nessa manhã. Nós estamos já nos preparando para a ceia, estamos finalizando esta meditação. Eu queria que você tomasse decisões nessa manhã. Versículo 10 de 1 João 5: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta está no seu Filho. Esta vida está no seu Filho. Aleluia. E aquele, ou quem tem o Filho, tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida.
quero te convidar a tomar atitudes corretas pela palavra. A terceira atitude que falamos, a segunda foi escolher o que é correto sempre, a terceira foi de ser prudente, de construir a casa sobre a rocha. Quero convidar você hoje a abrir o seu coração para Jesus, entregar a sua vida a Jesus, reconhecer que você é pecador, reconhecer que todos pecamos. A Bíblia fala isso, todos pecaram, e por causa do nosso pecado nós somos separados de Deus. Mas vem Jesus, como vimos aqui, e resolve esse problema por causa do amor de Deus. Deus envia o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui Jesus, ele resolve o nosso problema. Mas é interessante notar que eu preciso crer. Quero te convidar a tomar a sua decisão hoje, pela palavra, entendendo que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Abra sua vida para Jesus agora. Eu quero orar por todos, mas eu quero orar para que vidas hoje possam receber Jesus como seu único, suficiente Salvador. Essa palavra foi muito clara em relação a destinos eternos. Eu queria que você continuasse a meditar no Salmo 1. Eu queria que você continuasse a meditar em Mateus 7, 24 a 27, para que você possa tomar suas decisões corretas e que você venha mesmo aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, e que você queira mesmo não apenas ser um ouvinte, mas praticante. Há muitas pessoas que apenas ouvem, mas não praticam. Precisamos tomar decisões. Eu estou com muita clareza dizendo para você nessa hora que não aceitou Jesus ainda, você precisa aceitar Jesus. Eu não estou falando de uma igreja, de uma religião, eu estou falando do Filho de Deus, Cristo Jesus, que entregou sua vida, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, que veio para trazer salvação, veio para trazer eternidade, veio para trazer a certeza de que hoje nós somos salvos nele, em Cristo Jesus. Veio para trazer a certeza que quem tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O testemunho é esse, que Deus deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Somente quem tem Jesus tem a vida eterna. Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Faça agora a sua decisão. Então diga: Jesus, eu quero te receber como meu único, suficiente Salvador. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa vida que agora está declarando: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu quero orar por esta vida agora, e eu quero pedir: escreva o nome dela no livro da vida, e que a partir de agora esta pessoa possa ter essa nova vida em Cristo Jesus, não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra, Pai, em nome de Jesus. Pai, e eu quero agora orar por todos aqueles que já estão também seguindo o teu caminho. Meu Deus, é necessário que a gente tome decisões diárias. É necessário que nós vivamos, ó Deus, tomando decisões como a que ouvimos nessa palavra também. Nós precisamos ter atitudes corretas, sabendo que se tivermos atitudes corretas, os resultados já estão garantidos. Então, Pai, eu quero pedir que o Senhor venha fortalecer cada vida, e que essa palavra fique no nosso coração, ó Deus, e que cada um venha realmente cumprir o propósito e entender que tudo quanto vier às nossas mãos para fazermos, nós precisamos fazer conforme as nossas forças. Se o Senhor nos der os talentos, a gente precisa colocar em prática, e não podemos esconder os talentos. Pai, eu oro para que cada um de nós possamos escolher o que é correto o tempo todo. O tempo todo a gente possa fazer o que é correto. E eu oro, Pai, para que sejamos prudentes, construindo a nossa casa sobre a rocha, sempre, ó Pai, tomando a decisão de ouvir e de praticar, e deixando que o Senhor Jesus reine no nosso coração.
Eu abençoo cada vida. Eu peço, Pai, um renovo. Eu peço a Tua graça, a Tua unção a todos. Que o Senhor venha e nos ministre poderosamente em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.